Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre política, sobre eleições 2022. Nós vamos conversar hoje com o candidato a governador do estado de Goiás, professor Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, gaúcho, mas há muito tempo em Goiás e por justamente ter esse vínculo todo com o estado de Goiás, foi convidado para ser candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Ele tem 60 anos de idade, ex-reitor da PUC Goiás. Professor Volmir Amado, obrigado em nos receber para falar sobre política e sobre as eleições de 2022, onde o senhor, inclusive, é candidato a governador pelo PT. Orivaldo José, seja bem-vindo aqui em Goiânia, aqui em nossa querida universidade. Também desejo cumprimentar a todos os ouvintes da rádio RBC FM, pessoal todo aí de Goianésia, do norte de Goiás e de todos em qualquer lugar do mundo que estejam nos acompanhando, nos ouvindo. Obrigado, uma alegria a sua atenção para comigo, para conosco e para com, sobretudo, o povo de Goiás, nos seus desafios, nas suas exigências e, sobretudo, na definição dos caminhos de futuro que tenhamos que construir como exigência no campo da política e com as consequências que isso tem para a nossa vida. Professor, por que o senhor se interessou em militar na política? Por que se filiou ao PT? E há quantos anos está no PT? Orivaldo, eu estou no PT há 13 anos. Agora eu estou com 60 anos de idade, você bem citou. Destes, 40 anos aqui em Goiás. Nasci no sul do Brasil e depois vim novo para cá. Tenho família aqui, casado há 33 anos, 2 filhos já criados, encaminhados. Aqui eu, há 37 anos, comecei a atuar no campo da educação superior como professor. Depois, no próprio campo da educação, eu, afinal, tive que fazer os estudos todos, me capacitar, crescer na carreira, fiz especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso tudo que se exige para a docência universitária. E também tive uma atuação em campo pastoral. Uma boa parte do meu tempo foi atuando nas comunidades, nas dioceses aqui do Regional Centro-Oeste. Também fui atuando, assumi um Conselho Nacional de Leigos Católicos do Brasil, depois coordenei os leigos do Cone Sul. Portanto, toda a minha ligação também foi com comunidade. E eu trabalho, portanto, de base, com a população, com os municípios, com o conjunto do Estado e do país. E do mesmo jeito a militância no campo da educação superior. Eu cheguei a assumir o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, com sede em Brasília, e também fiz parte da direção da FIUC, a Federação Internacional de Universidades Católicas, que tem sede em Paris. Portanto, a experiência em gestão foi bastante longa. Foi 28 anos de gestão e destes quase 20 como reitor aqui da PUC Goiás. Veja bem, então, com essa história toda, eu cheguei aos 60, tempos quase da zona de conforto da vida pessoal, porque vai chegando os tempos de aposentadoria, de encerrar uma carreira acadêmica, não propriamente que ela se encerra nesta idade, mas claro que é um marco importante na vida da gente, caminhando quase para 40 anos como professor. Então, a minha percepção é, muito bem, o tempo de vida que eu tenho pela frente, o que vou fazer dele? Vou me recolher ou vou continuar com alguma atividade? Especialmente para quem teve uma vida como a minha, muito inserida, muito trabalhando com o povo, com gente, muito querendo ver as pessoas crescer e por elas entregando a própria vida, não se pode, no meu modo de ver, deixar que estes últimos anos sejam em vão. E sobretudo por isso pensei então, nesta fase, o que vou fazer? Vou, os próximos anos, entregá-los por Goiás, para a superação da fome, da miséria, para a defesa do meio ambiente, para o desenvolvimento econômico, para a promoção da educação básica e superior,
para o cuidado com a saúde e, sobretudo, numa perspectiva de governo que seja aquela de atenção aos mais vulneráveis. Veja bem, nós temos 33 milhões de brasileiros que passam fome e nós temos quase 400 mil goianos que estão também passando fome e 1.800 que estão com insegurança alimentar, quer dizer, não sabe se terão a refeição seguinte. Então, a refeição seguinte, se almoçou, você vai ter a janta. Se jantou, você vai ter o café da manhã no dia seguinte. Esta situação me parece inaceitável para este Estado, pujante, com riqueza, com um celeiro para o Brasil e para o mundo, que exporta navios cheios de carne, de soja, de milho, de comida para alimentar a Ásia e a Europa. E, no entanto, aqui nós temos esse contraste tão grande de riqueza e pobreza. Mas aonde está o erro? Quem está errando? O erro está, sobretudo, na justiça social, numa organização de Estado que não consegue equilibrar entre os que produzem e enriquecem com isto e outros, a grande maioria, que não se consegue fazer políticas públicas adequadas para uma equitativa distribuição de renda, promoção de emprego, promoção da educação, cuidado da saúde. Portanto, o Estado deve ser o mediador. Veja, assentado nas leis, com a estrutura de Estado, com a obediência à ordem fiscal, com o cumprimento dos tetos de despesas que o Estado deva ter, mas com uma abertura para os mais vulneráveis. Mas não só aqueles que estão desempregados na linha da miséria. O que tem de gente que está na falência, pequeno comerciante, o pequeno empresário, o que tem da agricultura familiar que produz mais de 60% do alimento que chega no prato todo dia do goiano e do brasileiro, ele vem da agricultura familiar. 60% em Goiás, 70% no Brasil de agricultura familiar, da produção de alimentos. É claro que aí é preciso, portanto, uma redefinição global de políticas públicas setoriais, pensadas, programáticas, que consigam reverter. Porque o que nos falta não é clima bom, água, terra. O que nos falta é, sobretudo, política pública. O que nos falta é uma percepção ética de justiça social que seja capaz de promover a grande maioria do povo que precisa vir à tona. Então eu retorno àquilo que você havia me colocado. Por que se lançar candidato? Lançar candidato para enfrentar esse gigantesco desafio. Não sozinho, mas de alguma maneira liderando na experiência que tive e congregando muita gente em torno disso. Não apenas num jeito de tratar o povo como destinatário, mas trazer protagonismos também. Veja, nós andamos o estado inteiro, 17 micro-regiões, inclusive em séries com gente de Goianésia que lá esteve participando. Claro que da região toda do norte goiano, eles colocavam os muitos problemas que existiam de um município, de outro, de uma região, de outra. Mas também colocavam capacidades, potencialidades, avanço, história, iniciativas importantes, arranjos produtivos locais que deram certo, sugestões do que fazer a mais e, sobretudo, lideranças da própria região, da própria cidade, que podem contribuir para o conjunto do Estado também. Então, veja, a gente deve se colocar a serviço do Estado, a serviço do povo, na superação de seus problemas, olhando o que tem como desafio, mas olhando também as potencialidades de Goianésia e dos municípios do entorno e também os protagonistas, aqueles que se colocam a serviço. E por que o Partido dos Trabalhadores? É um partido que tem 42 anos de história. Teve altos e baixos, teve antipetismo proclamado a quatro ventos nesse país, há uns anos atrás, tem experiência, carrega uma experiência de gestão muito importante, tem uma visão social muito significativa e, sobretudo, é partido de trabalhador, trabalhadora. Ora, eu sou também um trabalhador no campo da educação e vejo pelo caminho do trabalho, pela potencialização dos trabalhadores e trabalhadoras, não numa antítese, não numa oposição,
mas de um modo contributivo, porque é quem produz de fato, é quem que está na mão na massa fazendo, produzindo, plantando, fazendo comunicação, ensinando, enfim, os vários campos em que o mundo do trabalho acontece, lá está o trabalhador, a trabalhadora, do campo e da cidade. Então, este é o partido que nasce como uma voz, uma expressão dos trabalhadores. Ele não recusa as outras percepções e outras visões de sociedade. Tanto quanto possível, se compõe, faz alianças, soma, mas soma e olha o mundo da perspectiva do trabalho. Este é o modo e a razão pela qual, na escolha dos múltiplos partidos, mais de 30 no Brasil, me pareceu que este era o mais adequado, coincidia mais com meu corpo de valores, com minha visão de mundo e com minha disposição de, por este caminho também partidário, dar a minha contribuição para Goiás. Agora, nós temos uma campanha eleitoral, vai começar, e vai ganhar a eleição para governador do estado de Goiás aquele candidato que agregar, que até ter apoio de outros partidos que não sejam aqueles que fazem parte até mesmo da coligação. De que forma o senhor e o PT vai trabalhar nas eleições deste ano para conquistar o apoio dos goianos? Bom, em primeiro lugar tem a questão partidária. Então, o PT, na verdade, está compondo uma federação que também aqui com incidência para Goiás é PT, PCdoB e PV. Depois, nós estamos construindo há muitos meses uma frente ampla e com ela se agregando outros partidos que venham a se somar. Depois, nós temos também agora alguma possível aliança, por exemplo, com o PSDB e com o ex-governador Marconi Perillo e outros partidos que ele também eventualmente traga. Então veja, do ponto de vista de aliança, de frente ampla, de composição, claro que esse ponto de vista, vamos dizer, entre aspas, estratégico, né, de ação política, ele é importante. Agora, sobretudo, nós vamos dar ênfase a dois componentes importantes. Um é o caminho que vem fazendo o país, o Brasil. Nós queremos eleger o governo Lula, fazer o governo Lula no mandato a partir do próximo ano, e exatamente em razão disso, pela mudança do Brasil, nós queremos que acompanhe, esteja em sincronia, sintonizado com o governo federal, o governo em Goiás. Então, este é um ponto importante. O nosso candidato estará, portanto, não só o nosso, toda a chapa majoritária e a chapa proporcional, todos estaremos em sintonia com o governo Lula e com essa, para Goiás não ficar assim, numa outra toada, num outro caminho, a revelia, o paralelo ao governo federal. Este é um ponto. O outro é realmente nos comunicarmos com o povo de Goiás nesta visão acentuada de desenvolvimento econômico, proteção ambiental e cuidado social. E com algumas urgências. Fome zero, retomar este programa e superar o problema da fome no Brasil. Isto tem que ser de um modo programático, gradual, mas ele tem que ser assumido não como algo apenas de uma secretaria, mas como estar no coração do governo. Os pobres devem estar constando no centro do orçamento. Segundo, o desmatamento zero, para suspender esta forma desenfreada com que os biomas brasileiros vão sendo destruídos e neles o nosso cerrado, que se devasta de um modo sempre mais crescente e que algumas regiões, inclusive esta região do norte goiano, e sobretudo onde o relevo é mais baixo, em que vai faltando água, principalmente para pequenos agricultores, para assentamentos. Isto é muito grave. 70% da água nos últimos 30 anos já não existem mais nos lençóis freáticos, a água subterrânea. Então nós temos que cuidar do nosso bioma. Veja, portanto, cuidar com a plantação, mas não com a devastação. Evitar, interromper a devastação e procurar restaurar, reequilibrar o próprio bioma. Portanto, isso chamamos de desenvolvimento sustentável. E o despejo zero. São 3, portanto, frentes emergenciais. Despejo zero porque tem, veja, só em Goiânia são 5 mil pessoas
que estão aí em lugares de risco, em situação vulnerável, sem moradia. Então nós precisamos, de fato, uma grande política de moradia. Veja, mesmo em regiões onde há agronegócio, o pessoal foi lá para trabalhar e foi dado o emprego, mas eles não têm a moradia, eles não têm aonde se instalar. Então estão com aluguel, o aluguel é caro, é difícil de conseguir um financiamento, de modo que este esforço conjunto de apoiar, claro que isso tudo depois vem a infraestrutura, vem a qualidade e qualificação da educação, vem o aporte da saúde regionalizada, mas estas urgências têm que ser assumidas. E nós queremos compartilhar isto com o povo de Goiás e apresentar que ele vote, se escolhe por isto ou se faz outras escolhas. Porque democracia é um pouco isto, não é? Democracia são escolhas de um voto que tem consequências para o tipo de vida que nós queremos, para o nosso Estado, para nossos filhos, para a nossa família. Professor, o senhor falou sobre a formação de uma frente ampla, e até cita o nome do ex-governador Marconi Perillo para essa composição. E aí eu pergunto, como estão as conversações? Tem hoje mais probabilidade do que resistência das duas partes? Qual que é a situação e a conversação deste momento nessa frente ampla que o senhor citou? Orivaldo José, vou lhe dar uma opinião, um parecer conjuntural. Quer dizer, a foto de hoje, que é segunda-feira, dia 1º. Pode ser que quando nos escutarem também, ouvirem, amanhã ou depois, seja outro cenário. Mas hoje é o seguinte, hoje realmente com os dados, com os indicadores que nós temos até então, de conversas estabelecidas nos últimos 15 dias e muito intensamente nos últimos 3, 4 dias, eu acho que há uma grande probabilidade de aliança. Eu conversei com Marconi Perillo na semana passada 2 vezes, hoje conversei com ele e estamos tendo tratativas aqui em Goiás. Ele também está conversando com o seu próprio partido e com direções partidárias de outros partidos. O mesmo estou fazendo eu com a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e nós estamos caminhando rumo a uma aliança. Agora, o prazo definitivo é o dia 5 de agosto, quando então se encerra este prazo legal e aí sim as coisas serão definitivas. À disposição agora, a caminhada feita agora me leva a dizer que nós teremos uma grande frente ampla, pelo menos de 6 partidos. Nós estamos trabalhando para que 8 partidos entrem nesta frente de oposição no estado de Goiás. O senhor e o Marconi Perillo estariam na mesma chapa, na chapa majoritária? É essa a conversa? Essa é a grande probabilidade, com exclusividade. Okay. Eu queria agradecer a sua gentileza em nos receber e conversar com a gente. Outras oportunidades teremos durante a campanha eleitoral. A RVC vai, apesar de ser uma emissora do interior, ali de Goianésia, 160 quilômetros de Goiânia, é uma emissora que vai, esse ano, acompanhar atentamente todas as eleições, os bastidores, toda a campanha eleitoral. E teremos outras oportunidades para conversar. Muito obrigado, professor. Obrigado, Orivaldo José. Obrigado também a todos os ouvintes da Rádio RBC FM, todo o pessoal de Goianésia. Deixo o meu abraço, todos os municípios da grande região do norte goiano. Vamos em frente, não é? Eu agradeço esta oportunidade e mais uma vez convoco para a responsabilidade do voto. Voto não tem preço, voto tem consequências para o presente e para o futuro. Então que seja um momento forte da democracia, da afirmação da liberdade, da livre escolha, da consciência do cidadão que possa escolher sabendo que isso terá consequências para Goiás e para o Brasil, para nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, falando com a gente aqui na RVC FM sobre política, sobre eleições e trazendo informações, inclusive de bastidores aqui na RVC. Até a próxima.